Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre a justiça da reencarnação. Esse assunto está contido no capítulo 4 da pluralidade das existências, da segunda parte do Livro dos Espíritos. Nós já comentamos algumas questões muito importantes a respeito da justiça da reencarnação e fizemos também a relação com alguns dos conceitos que são trazidos especificamente ali no Céu e Inferno, na obra O Céu e Inferno, de Allan Kardec, né? E nós tratamos a questão 171. Né? Para a gente fazer uma segunda parte desse estudo, onde nós vamos fazer uso também do capítulo O Purgatório, do Céu e Inferno, então mais uma parte do Céu e Inferno, para que a gente possa fazer o uso e de sequência esse estudo, né? A gente vai reler então a questão 171 e aí então nós vamos fazer a interpretação, portanto, juntamente com esse novo texto que será apresentado nesse estudo. Bom, a questão 171 pergunta o seguinte: em que se funda o dogma da reencarnação? Resposta dos Espíritos: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, como nós comentamos ontem, né, fica o convite para a leitura do livro O Céu e o Inferno. Lá, Kardec faz, na primeira parte, né, ele desenvolve a sua tese e faz ali a explicação dos conceitos que são trazidos pelo Espiritismo, onde então nós temos a revelação, né, a revelação, ou seja, os conhecimentos que foram trazidos pelos espíritos superiores, bem como da observação de que se foram retirados conceitos e conhecimentos muito importantes das comunicações, em que espíritos de diversos graus, de diversos níveis de depuração, né, descreveram a sua situação, feliz ou infeliz, né, do plano espiritual. Então, né, lá no Céu e Inferno, você tem ali todo um estudo referente, né, a estas questões, como, por exemplo, penas eternas, que eram trazidas por outras religiões, né, e que condenavam para todo o sempre almas que erraram durante a sua vida e que sofriam castigos implacáveis e sem remissão. Né? Isso não está de acordo com a justiça de Deus, porque Deus que quer que cada um de nós, né, caminhe para o bem e viva para o bem, ele não quer a nossa morte, o nosso fim. Ele quer que nós façamos a renovação de nós mesmos, né? O que se dá de inúmeras maneiras durante a nossa própria vida, através das inúmeras oportunidades que nós temos a cada minuto, né? Bem como através das inúmeras experiências corpóreas, ou seja, das vidas sucessivas, das reencarnações. Através das inúmeras reencarnações, nós temos a oportunidade de construir algo que nós não conseguimos em uma primeira tentativa, bem como nós temos a oportunidade de resgatar faltas que nós cometemos no passado e que nós não pudemos repará-las, né? E nós temos a oportunidade também de nos depurarmos. Nós sabemos que Jesus nos trouxe o conhecimento acerca deste assunto quando ele disse: ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Onde daí nós concluímos que, ou podemos analisar, né, que para um espírito imperfeito como nós somos, né, uma única existência corpórea seria insuficiente para que nós pudéssemos eliminar de nós todas as mazelas morais, bem como, né, aprendermos e desenvolvermos toda a nossa capacidade intelectual. Nós sabemos que o espírito imortal, ele se desenvolve em inteligência e ele se desenvolve em moral. E nisso, em uma única existência, nós não teríamos a oportunidade de nos depurarmos. Porque nas primeiras encarnações das quais nós temos, ou nós estamos dentro da nossa humanidade terrestre, e aí nós estamos falando de espíritos que têm a capacidade de começar a exercer a sua razão, de ter a consciência de si mesmos, né, que tem a capacidade de desenvolver a sua inteligência. Nessas primeiras existências, nós estamos atuando ou agindo mais por instinto, né, o instinto de conservação. Daí, nós trabalhamos para a satisfação dos nossos desejos mais materiais, como, por exemplo, a conservação, como nós estamos falando, né? A alimentação, a sobrevivência. Após, né, um certo período, e a cada uma dessas existências nas quais nós vamos nos desenvolvendo e desenvolvendo o nosso intelecto, né, começam então a surgir coisas de cunho moral, espiritual. Né? Cada coisa tem que vir ao seu tempo.
Então, à medida que nós vamos desenvolvendo, né, o homem, o espírito dentro dessa humanidade, ele progride e ele tem, né, a possibilidade de desenvolver, né, a si mesmo através também, né, da liberdade das suas escolhas. Onde ele escolhe, onde ele aprende o que é o certo, o que é errado, aquilo que lhe faz bem, aquilo que lhe faz mal, né, bem como aos seus semelhantes. E neste processo educativo, em que nós estamos progredindo espiritualmente, nós temos então, inevitavelmente, né, digamos assim, né, escolhas que são feitas de maneira equivocadas por conta da nossa limitação ainda, mas que são possíveis de serem reparadas, né? Ou seja, através de uma escolha que nós fizemos de maneira equivocada, são oferecidas a nós oportunidades da reparação, né? Essas oportunidades elas são oferecidas de diversas maneiras, né? Tanto na nossa vida atual quanto em vidas futuras. E aí, é neste ponto que nós vamos começar o nosso estudo de hoje, né? Como que nós reparamos as nossas faltas? Né? Seria através apenas do sofrimento? Ou seja, será que as nossas expiações elas vão resultar para nós em um sofrimento? Ou será que as nossas faltas cometidas elas também podem serem resgatadas através do bem que nós podemos praticar? Então, é isso que nós vamos tratar hoje desse estudo, né? Então, vamos aqui utilizar de um pequeno trecho da obra O Céu e o Inferno, que está lá no capítulo 5, O Purgatório, né? Aí começamos a partir do item número 3. Kardec nos traz o seguinte: essas misérias, ou seja, da vida, né, decorrem necessariamente das imperfeições da alma, pois se esta fosse perfeita, não cometeria faltas nem teria de sofrer-lhes as consequências. O homem que na terra fosse em absoluto sóbrio e moderado, por exemplo, não padeceria enfermidades oriundas de excessos. O mais das vezes, ele é desgraçado por sua própria culpa, porém, se é imperfeito, é porque já o era antes de vir à terra, expiando não somente faltas atuais, mas faltas anteriores não resgatadas. Reparem uma vida de provações o que a outrem fez sofrer em anterior existência. As vicissitudes que experimenta são, por sua vez, uma correção temporária e uma advertência quanto às imperfeições que lhe cumpre eliminar de si, a fim de evitar males e progredir para o bem. Né? Olha que interessante este capítulo, né? Porque aqui nós temos já um conceito do espírito imortal, que traz, né, para cada uma das suas encarnações, né, tendências inatas, características do próprio ser. Né? Nós sabemos que para que nós saibamos aquilo que nós fomos ou aquilo que nós fizemos em outras encarnações, nós não necessariamente devemos olhar para aquilo que nós somos hoje ou aquilo que nós vivemos, mas sim para as nossas tendências instintivas, né? Aquelas que marcam a característica do nosso ser. Por exemplo, um espírito que antes, ou que na verdade não conseguiu eliminar de si os vícios, né, na sua encarnação, à medida que ele vai crescendo, né, o espírito começa a manifestar as suas características, as suas tendências, e ele vai demonstrar a sua tendência ao vício. Então, algo que precisa ser corrigido em si. E como que a gente acaba aprendendo, né, quais são essas características, né, de cada um de nós? Né? Não apenas o vício, mas as mazelas morais, né, que são inerentes à nossa condição ainda imperfeita espiritual. Fazendo o estudo de nós mesmos. Por isso o autoconhecimento, né, o conhecimento de si mesmo, o estudo de si mesmo é tão importante. Porque a partir desse estudo é que nós podemos ter uma ideia daquelas mazelas que nós precisamos, né, eliminar, e também daquilo que nós fomos em outras vidas. Né? Ou, melhor dizendo, talvez das características do nosso espírito que foram atuantes nas outras existências. Né? Porém, nas nossas vidas, nós temos que ter sempre em mente que nós somos os responsáveis pelas nossas escolhas, né? E que nós temos a liberdade de escolher. Tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos posteriormente, seja nos nossos pensamentos, nos nossos atos, né? Em tudo aquilo que nós vibramos, mas nós temos a liberdade e a responsabilidade, né, dos resultados. Agora, nesse entendimento, nós temos que verificar que não se tratam, por exemplo, quando nós passamos por provações muito duras nas nossas vidas, de um castigo imposto por Deus. Porque aí nós estamos aceitando, ou na verdade transferindo a responsabilidade que é nossa para Deus. E não seria justo ou seria bondoso conosco. Né? O que na verdade acontece é que nós sofremos as consequências das nossas próprias ações, dos nossos próprios atos, e sendo responsáveis, porque nós temos o livre-arbítrio, o que nós recebemos em consequência são oportunidades educativas de Deus.
E é aí que nós encontramos a justiça e também podemos, como o estudo está falando hoje, encontrar a justiça das encarnações ou da reencarnação. O que Deus nos concede são oportunidades para o nosso aprendizado e não um castigo, né? Então, como ele falou aqui, né, o mais das vezes os homens são desgraçados por sua própria culpa, porque eles carregam em si imperfeições. E nesse processo imperfeito, né, nós temos que aprender, nós temos que nos corrigir, nós temos que nos depurar. Né? Então nós expiamos as faltas não apenas atuais, mas também as anteriores, que ainda não foram resgatadas. Isso representa oportunidades de depuração para nós, ou seja, oportunidades de aperfeiçoamento. Né? Então, o que nós fazemos é reparar, né, o que fizemos a nós e a outros em outras existências. E as vicissitudes que nós experimentamos são correções temporárias e advertências quanto às imperfeições que nós devemos eliminar de si, ou de nós, né, a fim de evitar males e progredir para o bem. Então vejam que existe uma diferença muito grande entre receber um castigo, né, onde nós transferimos a responsabilidade para Deus, e existe a diferença para a situação na qual nós somos os protagonistas, no sentido de fazermos ou termos a liberdade de fazermos as nossas escolhas e sermos os responsáveis pelas consequências dessas escolhas, para que nós tenhamos um mérito das nossas próprias obras. Do contrário, né, onde estaria o mérito das nossas escolhas? Né? Se não fosse dessa maneira, né, nós não teríamos a possibilidade do progresso e de adquirir o conhecimento, porque nós não exerceríamos uma liberdade e assumiríamos a responsabilidade por tudo que nós optamos em fazer. Né? Então, continuando, são para a alma lições da experiência, rudes às vezes, mas tanto mais proveitosas para o futuro, quanto profundas as impressões que deixam. Essas vicissitudes, né, nós estamos falando das vicissitudes da vida, né, são as provações, né, os momentos de dificuldade, os nossos sofrimentos. Né? Então, essas vicissitudes ocasionam incessantes lutas que lhe desenvolvem as forças e as faculdades intelectivas e morais. Então, veja que nós estamos nos desenvolvendo tanto intelectualmente e moralmente. Por exemplo, né, vejamos que, né, a própria medicina ou a própria ciência, através da observação das necessidades do próprio homem, né, promoveu significativas mudanças em que, trazendo o bem para o homem, foram também os responsáveis por um desenvolvimento intelectual da nossa sociedade. Mas é necessário também que nós tenhamos o desenvolvimento moral. E aí vem, né, as relações que nós estabelecemos entre nós e aqueles que estão ao nosso redor. Né? E aí vem questões um pouco mais profundas e que também vão estar associadas ao nosso comportamento e à nossa, vamos dizer, espiritualidade também. Né? Por essas lutas, continuando, a alma se retempera no bem, triunfando sempre que tiver denodo para mantê-las até o fim. Né? O prêmio da vitória está na vida espiritual, onde a alma entra radiante e triunfadora como soldado que se destaca na refrega para receber a palma gloriosa. Né? Então, aqui nós temos um ensinamento que foi trazido por Jesus, né? Onde ele fala sobre as vicissitudes, onde ele fala sobre as bem-aventuranças. Né? Bem-aventurados os aflitos, né? Porque serão consolados. Aqueles que têm a oportunidade de demonstrar a sua fé através dessas vicissitudes, então tem a possibilidade de, vivenciando elas bem, né, e vencendo essas tribulações, tem a possibilidade de ganhar méritos espirituais e de se depurar. Né? Então, desenvolvendo as forças e as faculdades intelectivas e morais. Onde esse prêmio? Né? Dentro do próprio ser espiritual. E muitas das vezes vai acabar reconhecendo a necessidade ou a justiça de todas essas aflições, se já não o reconhece na própria existência, poderá reconhecê-lo muito mais facilmente na vida futura. Por quê? Se hoje a gente não entende o porquê ou a razão de muitas das coisas que nos acontecem, né, muito provavelmente, no plano espiritual, nós vamos ter acesso às justificativas ou às razões para todos esses sofrimentos que muitas das vezes nós experimentamos. E nós também, como reconhecendo já o nível espiritual que todos nós aqui da humanidade terrestre já alcançamos, nós vamos reconhecer que nós, neste nível imperfeito, porém, mas com já a capacidade da escolha, que muitas das provações que nós passamos foram nós mesmos que escolhemos antes de encarnar, mais uma vez exercendo a liberdade da escolha. Né? Então isso é muito interessante. Tudo isso é nos trazido também no Livro dos Espíritos. Né? Vamos aqui continuando. Em cada existência, uma ocasião se depara à alma para dar um passo avante. De sua vontade depende a maior ou menor extensão desse passo. Né? Franquear muitos degraus ou ficar no mesmo ponto.
né? Nós já vimos isso, né? Depende do espírito, do esforço, da sua vontade de caminhar mais rapidamente, né, para a sua perfeição, ou seja, trabalhando as suas necessidades espirituais, né, melhorando a si mesmo, né, exercendo o conhecimento de si mesmo, tendo a vontade e o empenho para fazer as melhorias, né, e reeducar a si mesmo. Né. Neste último caso, ou seja, onde o espírito fica parado, né, estacionário, que a gente fala, né, neste último caso, ou porque cedo ou tarde se impõe sempre o pagamento de suas dívidas, terá de recomeçar nova existência em condições ainda mais penosas, porque uma nódoa não apaga a junta, apagada ajunta outra nódoa. Então, assim, né, aqui está falando que muitas das vezes nós temos oportunidades de encarnatórias em que nós vamos tratar de nos refazermos em determinado aspecto, de expiarmos alguma falta do passado, né, de passar por provações que vão auxiliar no nosso progresso espiritual, mas como nós temos um esquecimento temporário, o que não impede o espírito, mas ele estaciona porque ele se rebela contra as provas que lhes foram impostas, né, e que muitas vezes foi ele mesmo que escolheu. Então, no nosso esquecimento, né, das nossas existências passadas, bem como das nossas escolhas lá no plano espiritual, nós esquecemos o porquê, o motivo de nós estarmos passando por tal ou qual dificuldade ou vicissitude, nós nos rebelamos, ou seja, nós nos revoltamos contra essas situações, e é aí que o espírito, ao invés de aproveitar a oportunidade educativa que ele recebe, ele estaciona, porque ele não aproveita a lição que lhe foi dada. É isso que está sendo colocado. E aí, mais uma vez, a justiça da reencarnação e a justiça de Deus. Ele vai ser, portanto, condenado para sempre? Não. Ele vai ter a chance de continuar esta lição, porém, em uma outra existência. É como um estudante, né? Nós já falamos sobre esse exemplo aqui. É como um estudante, ou um mau estudante, né? Que ali, ao invés de se dedicar ao estudo que lhe é proposto na escola, né? Ele se rebela, ele não faz as suas tarefas, ele não cumpre as suas atividades diárias, né, que foram trazidas pelos professores, né? E aí, quando tem as provas, ele não consegue passar bem, muitas das vezes ele se revolta, e aí chega no final do ano, ele não consegue passar de ano. Ou seja, ele não aprendeu o suficiente para dar um passo no seu degrau educativo, né? E aí, qual é a consequência disso? Né? Ele é expulso da escola? Não, ele vai ter mais uma oportunidade. Ele vai ter que recomeçar aquele ano escolar. Para nós é a mesma coisa, né? Onde Deus nos oferece sempre novas oportunidades de aprendizado e novas oportunidades de progresso. Sempre, sempre com muita misericórdia. Né? E aí, ele fala assim, né, continuando. É, pois, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja das suas imperfeições, que se purga, em uma palavra, até que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiação pelos mundos felizes, e mais tarde estes para gozar da suprema felicidade. Então aqui ele está falando também, né, do processo, né, do progresso espiritual que cada um de nós passa, e que nós vamos expurgando as nossas imperfeições nestas vidas sucessivas, e à medida que nós progredimos espiritualmente, olha os conceitos que são trazidos aqui, nós também vamos para mundos que estarão de acordo com o progresso espiritual que nós já tenhamos alcançado. Hoje, nós estamos no mundo de provas e expiações, mas que já está passando por uma transformação na qual os espíritos que aqui vão encarnar já têm uma condição moral, né, superior, e que vão promover a regeneração do nosso mundo. Então estamos passando por uma transformação em que nós adentraremos a uma fase de regeneração, para posteriormente, né, alcançarmos, né, as possibilidades de encarnarmos em mundos mais felizes, como é o próprio destino do nosso planeta Terra. Né? E aqui surge, né, esta palavra, que é o purgatório. Nós não vamos entrar no contexto aqui do que este purgatório representa dentro da ideia da igreja, né, anterior. Nós não vamos entrar nesse mérito. Fica o convite para quem quiser fazer o estudo da primeira parte da obra O Céu e o Inferno. Aqui nós estamos falando dos conceitos trazidos pelo Espiritismo. Né? E aí, o purgatório não é, portanto, uma ideia vaga e incerta. É antes uma realidade material que vemos, tocamos e sentimos. Por quê? Porque ele existe nos mundos de expiação como a Terra, onde os homens espiam o passado e o presente em proveito do futuro. Contrariamente, porém, à ideia que dele se faz, depende de cada um prolongar ou abreviar a sua permanência, segundo o grau de adiantamento e pureza atingido pelo próprio esforço sobre si mesmo. Né? O livramento se dá não por a conclusão de tempo, nem por alheios méritos, mas pelo próprio mérito de cada um, consoante estas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras.
Palavras que resumem integralmente a justiça de Deus. Né? Então, aqui, na nossa existência material, na Terra, que é um mundo de provas e expiações, nós temos a oportunidade de expurgarmos os males que nós mantemos, ou que nós temos dentro de nós, ou que fazem parte do nosso espírito. E aqui, né, o que Kardec nos esclarece é que o purgatório é esta nossa existência em mundos de expiação, né, em que nós vemos e sentimos esse purgatório porque nós estamos vivendo nesta fase, né, onde estamos tendo a oportunidade de expurgar os males de nós mesmos. Né? Então, é o que ele falou aqui. Existe esse purgatório nos mundos de expiação como o nosso, a Terra, onde nós expiamos o passado e o presente em proveito do futuro. Então, é aí que está a grande questão. Né? Aquilo que nós passamos tem um propósito de nos trazermos, né, um progresso, de nos trazermos um aprendizado, de nos trazermos um processo de reeducação. Né? E é isso que é a chave desta grande questão relacionada à justiça divina. Porque o que ele nos concede, Deus, são oportunidades, né? Onde nós temos a capacidade de aprendermos e termos a consciência das consequências de cada uma de nossas escolhas. Né? O sofrimento que existe em nós em decorrência de atos incorretos da nossa parte, né? Este sofrimento ele deixa de existir à medida que nós vamos nos depurando. Ou esta infelicidade, ela deixa de existir à medida que nós vamos nos depurando. E, portanto, à medida que nós vamos expurgando essas mazelas de nós mesmos. Né? Então, olha só, número 5. Aquele, pois, que sofre nesta vida pode dizer-se que é porque não se purificou suficientemente em sua existência anterior, devendo, se não o fizer nesta, sofrer ainda na seguinte. Isto é, ao mesmo tempo, equitativo e lógico. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, tanto mais tempo se sofre, quanto mais imperfeito se for. Da mesma forma, porque tanto mais tempo persistirá uma enfermidade, quanto maior a demora em tratá-la. Assim é que, enquanto o homem for orgulhoso, sofrerá as consequências do orgulho, enquanto egoísta, as do egoísmo. Por isso, né, é tão importante que a gente faça esse estudo de nós mesmos, né, para conseguir identificar as nossas imperfeições. Porque identificando estas nossas mazelas e rogando a Deus que nos dê as oportunidades para corrigi-las, né, é o que Jesus falou, né? Aquilo que nós pedimos será dado a nós. Mas é nesse sentido, né, de nos dar as oportunidades, de acordo com as nossas capacidades, para aproveitar da melhor forma o tempo que nós temos aqui encarnados nesse exercício de limpeza e de purificação de nós, ou seja, o trabalho das nossas faculdades morais e intelectuais que promoverão a nossa evolução espiritual. Né? Onde a consequência dessa evolução espiritual é a felicidade que nós, ou infelicidade, que nós sentiremos no nosso próprio espírito. Né? E essa felicidade ou infelicidade, em consequência, vai se traduzir para o próprio espírito como se apresentar nas necessidades que ele vai verificar em si de expurgar em uma próxima existência. Né? Então, aquilo que nós construímos aqui dentro de nós, nesta existência, vai gerar para nós, enquanto espíritos, voltando à pátria espiritual, uma felicidade ou infelicidade, né, que são relativas ao nosso adiantamento espiritual, ou ao progresso espiritual que nós alcançamos. E lá no plano espiritual, né, o espírito consegue, portanto, avaliar a si mesmo e avaliar as necessidades que ele ainda tem de se melhorar. E é onde ele sente essas necessidades e roga para que ele tenha novas oportunidades, novas existências que vão lhe permitir eliminar de si aquelas mazelas que ele conseguiu identificar também. É onde ele participa também das escolhas, das provas que farão parte da futura existência corpórea dele. Olha só, né, onde o espírito ele tem essa liberdade e ele é o grande responsável por aquilo que ele é. Nós somos o resultado de nós mesmos. Né? Muito interessante. E para terminar aqui no item número 6, né? Devido às suas imperfeições, o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual, sendo-lhe depois facultada a vida corporal como meio de reparação, como nós falamos agora há pouco. É por isso que ele se acha nessa nova existência, quer com as pessoas a quem ofendeu, quer em meios análogos àqueles em que praticou o mal, quer ainda em situações opostas à sua vida precedente, como, por exemplo, na miséria, se foi mal rico, ou humilhado, se for orgulhoso. Né? A expiação no mundo dos espíritos e na Terra não constitui duplo castigo para o espírito, porém um complemento, um desdobramento do trabalho efetivo a facilitar o progresso. Do espírito depende aproveitá-lo. E não lhe será preferível voltar à Terra, com probabilidades de alcançar o céu, a ser condenado sem remissão, deixando-a definitivamente? Né? O que se falava em outras religiões que nós temos o contato.
A concessão dessa liberdade é uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que quer que o homem tudo deva aos seus esforços e seja o obreiro do seu futuro. Olha só, isso tudo que nós estamos falando. E, infeliz por mais ou menos tempo, não se queixe senão de si mesmo, pois que a rota do progresso lhe está sempre franca. Olha só, aqui, se nós entendemos essa parte, né, e todo esse texto que Kardec nos traz, nós vamos ver a justiça, a bondade, a misericórdia de Deus, né, atuando e nos dando sempre as oportunidades do aprendizado. Né? Aqui, né, ele fala, né, o homem tudo deve aos seus esforços, né, e ele é o próprio obreiro do seu futuro. Né? E as infelicidades ou felicidades que ele experimenta não são em consequência ou em responsabilidade a outro, e sim a si mesmo. Né? Então, ele é o obreiro, ele é o construtor, né, da sua própria bagagem, da sua própria felicidade ou infelicidade. E depende de si mesmo, né, depende do próprio espírito, de se esforçar e, através de uma vontade firme e sincera, de eliminar de si os males que nele ainda existem. Né? Muito interessante esse texto do Kardec, muito esclarecedor. Né? Então, olha que interessante. Né? Nas penas futuras, segundo o Espiritismo, outro capítulo ali do Céu e Inferno, e aqui eu estou utilizando este item da tradução a partir da primeira edição, nós comentamos essa questão no outro estudo. Né? Aqui no número 8, ele fala assim, né? Terminando essa questão destas expiações. Né? A duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em resumo, um aperfeiçoamento sério e efetivo, assim como um retorno sincero ao bem. Né? É aquilo que nós estávamos falando aqui, né? Nesse versículo aqui do capítulo 23 do livro de Ezequiel. Eu juro por mim mesmo, diz o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta e deixe o mau caminho e que viva. Não é exatamente isso que nós estamos lendo aqui? Né? O que Deus quer é um aperfeiçoamento sério, efetivo, assim como um retorno sincero ao bem, e não uma condenação para todo sempre. Né? Isso para nós é muito esclarecedor. Mas, para terminar o nosso estudo, né, eu acho que é importante a gente ressaltar o seguinte. Nós, nesse processo de aprendizado, temos muitas escolhas que, sim, são incorretas, né, digamos, né, porque nós precisamos ainda aprender o que é o certo, o que é errado, o bem e o mal. Mas será que todas as nossas escolhas, elas são, digamos assim, elas resultam, vamos colocar, uma escolha errada, né, ou que resultou em consequências um pouco negativas, né, um erro de escolha do nosso espírito? Se essas escolhas resultam sempre, ou se elas resultam em algo negativo, será que sempre também o espírito vai ter que expiar através de um sofrimento? Né? E aí que vem uma grande questão que Jesus nos trouxe. Né? Ele fala para nós o seguinte: fazei aos homens o que gostarias que eles vos fizessem, pois é nisso que consistem as leis e os profetas. E ele então nos fala, né? Amai o próximo como a si mesmo. Né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quer dizer que, dentro deste contexto, e como ele também nos ensinou, e isso está lá na carta de Pedro, né, na primeira carta de Pedro, ele fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Quer dizer que nós também podemos resgatar essas dívidas com o bem que nós fizemos. Né? Então, Kardec nos coloca, né, fora da caridade não há salvação, porque através da caridade, né, nós temos a possibilidade do resgate de muitas das nossas dívidas do passado, ao mesmo tempo que isso nos auxilia no nosso progresso espiritual. Então, para tratar deste conceito, né, vamos ver o que Emmanuel nos traz nas leis do destino, que está no livro Justiça Divina. Né? Ele fala assim para nós: não digas que Deus sentencia alguém a torturas eternas. Tanto quanto podemos perceber o pensamento divino, imanente em todos os seres e em todas as coisas, o Criador se manifesta a nós outros, criaturas conscientes, mas imperfeitas, através das leis que lhe expressam os objetivos no rumo do bem supremo. É inútil que dignitários desse ou daquele princípio religioso te pintem o todo perfeito por soberano purpurado, suscetível de incolorizar-se por falta de vassalagem ou envaidecer-se à vista de adulações. E aí que tá. Deus é amor. Amor que se expande do átomo dos astros. Mas é justiça também. Justiça que atribui a cada espírito segundo a própria escolha. Sendo amor, concede à consciência transviada tantas experiências quantas deseje a fim de retificar-se. Sendo justiça, ignora quaisquer privilégios que lhe queiram impor. Não afirmes desse modo que Deus bajula ou condena. O Criador criou todas as criaturas para que todas as criaturas se engrandeçam. Para isso, sendo amor,
repletou-lhes o caminho de bênçãos e luzes, e sendo justiça, determinou possuísse cada um de nós vontade e razão. Muito interessante este texto do Emmanuel, né? Onde retrata tudo isso que nós estamos falando, do amor de Deus por nós, que nos concede sempre oportunidades para que a gente possa se retificar. Né? E o que ele colocou dentro de nós, né, é este amor, né? Onde os caminhos que nós temos a trilhar são sempre cheios de bênçãos e de luzes. Ou seja, são as oportunidades para que nós, através do nosso exercício, possamos aprender também a amar. Né? Então, é interessante a gente avaliar, né, esses conceitos e pensar que Deus, através das oportunidades que nos são oferecidas, ele também olha para o bem que nós fazemos ao próximo, ao bem que nós fazemos a nós mesmos, ao esforço que nós fazemos, né, na busca de colocar nas nossas ações e pensamentos, né, os melhores desejos, os desejos de amor, né, por nós, pela obra divina, pelos outros, assim como Jesus nos trouxe os ensinamentos, né, onde nós então aprendemos a fazer aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, né, amando a Deus acima de todas as coisas e amando ao próximo como a nós mesmos. Né? E isto é muito importante de saber. Nós temos, portanto, né, sempre a oportunidade de resgatar aquilo que nós trazemos em nós mesmos, também através do amor. Né? Então, meus amigos, espero que esse estudo também tenha ajudado a gente a compreender algumas questões, né, sobre essa justiça da reencarnação. E uma outra sugestão que eu deixo aqui é fazer aqui o estudo deste roteiro, o roteiro número 17, né, aqui tem um link, eu vou deixar esse material disponível para baixar, né, do estudo aprofundado da doutrina espírita, no livro número 5, onde nós falamos sobre a lei de ação e reação segundo o Espiritismo. Né? Este roteiro, né, deste livro, o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, é disponível pela Federação Espírita Brasileira. Né? São 5 roteiros para o estudo aprofundado, se não me engano, são muito interessantes, vale a pena estudar. E aqui, nesta lei de ação e reação segundo o Espiritismo, né, nós vamos então também nos aprofundarmos nessas questões que nós comentamos todas aqui. Né? Então fica também o convite para esse estudo. Eu agradeço a participação de todos, né, que estiveram aqui conosco no nosso estudo de hoje. Né? Agradeço pela participação. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo.